10 fatos inusitados da Segunda Guerra Mundial que você não sabia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, cheia de informações e histórias pesadas. Mas será que no meio de tantas batalhas e bombardeios, também não rolaram umas histórias bizarras e curiosas? Hoje vamos desvendar 10 fatos que provavelmente você nunca ouviu falar. Se preparem para viajar no tempo comigo e descobrir os segredos mais surpreendentes da Segunda Guerra. Já imaginou se existisse um plano para matar o Hitler, mas no fim das contas os caras desistem da ideia? Parece loucura, né? Mas essa história é real. A Operação Gaff, organizada pelos britânicos, tinha como objetivo dar um fim à vida do Führer. Eles estavam dispostos a tudo para impedir que a Alemanha nazista continuasse com suas atrocidades. Os caras planejaram tudo nos mínimos detalhes: espionagem, sabotagem, tudo que você consegue imaginar em filmes de espionagem. Mas, em um plot twist da história, a missão foi abortada. Os próprios aliados concluíram que seria melhor deixar o Hitler vivo, acreditando que ele, já no fim da vida e desequilibrado, estava tomando decisões ruins para a Alemanha, o que poderia acelerar a derrota nazista. Quem não ama um chocolate, não é mesmo? Mas, e se eu te disser que durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados tinham que encarar um chocolate nada apetitoso? A Hershey's desenvolveu uma barra especial para os soldados, só que ela não era nada saborosa. Essa barra tinha um gosto amargo, granulado e derretia fácil. O objetivo era fornecer energia rápida para os combatentes e não prazer. E essa barra do trovão tinha até apelido The Ration. E quando a gente pensa em guerra, a gente imagina tanques, aviões, explosões. Mas e se eu te disser que, durante a Segunda Guerra, os aliados usaram truques de mágica para enganar os nazistas? A Divisão Fantasma era especialista em criar ilusões de ótica e enganar o inimigo. Eles construíram tanques e aviões infláveis, tipo aqueles de parque de diversões, mas em tamanho real. Eles usavam caixas de som para imitar o barulho de tropas se movimentando, rádios para enviar mensagens falsas, e até simulavam fogueiras para parecer que haviam acampamentos. Era um verdadeiro show de ilusionismo no meio do caos da guerra. E o mais impressionante é que funcionava. Os alemães caíam direitinho nos truques, o que ajudou os aliados a vencerem batalhas importantes. Quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, logo pensamos nos combates na Europa, no norte da África, no Pacífico. Mas você sabia que rolou até batalha no Alasca? As Ilhas Aleutas, um território estratégico no Alasca, foram invadidas pelo Japão em 1942. Os japoneses queriam ter uma base perto dos Estados Unidos. Em meio à neve, gelo e temperaturas congelantes, soldados americanos e japoneses se enfrentaram em batalhas brutais. As batalhas no Alasca mostraram que a guerra não tinha fronteiras e que até os lugares mais improváveis podiam se tornar campos de batalha. No meio da Segunda Guerra Mundial, um pequeno cãozinho se tornou um verdadeiro herói de guerra. Smokey, um Yorkshire Terrier, era o melhor amigo dos soldados americanos no Pacífico. Ele era pequeno em tamanho, mas gigante em coragem e lealdade. Smokey foi encontrado em um abrigo abandonado na Nova Guiné, e logo conquistou o coração dos soldados. Ele participava de missões perigosas, sempre ao lado dos soldados. Mas Smokey não era só um mascote. Ele teve um papel fundamental em operações de comunicação. Durante a Batalha de Luzon, nas Filipinas, Smokey foi a única esperança para restabelecer a comunicação entre as tropas americanas. Com sua pequena estatura, ele conseguiu passar pelo túnel com o cabo preso em sua coleira, restabelecendo a comunicação e salvando a vida de muitos soldados. E se eu te dissesse que, durante a Segunda Guerra, tentaram usar golfinhos e baleias como mensageiros secretos? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa ideia foi colocada em prática. Os submarinos alemães, os U-Boats, eram um pesadelo para os aliados.
Para tentar driblar o inimigo, tiveram a ideia de usar animais marinhos para transmitir mensagens secretas entre os submarinos. Eles acreditavam que, treinando golfinhos e baleias, poderiam se comunicar sem ser detectados pelos inimigos. Eles chegaram a capturar golfinhos e baleias e iniciaram um treinamento intensivo, ensinando os animais a carregar mensagens e seguir comandos. Apesar de todo o esforço, o projeto não deu muito certo. Os animais não eram tão obedientes quanto esperavam, e, muitas vezes, se distraíam com outras coisas no mar. Quem diria que a Antártica, o continente mais gelado e inóspito do planeta, seria palco de operações secretas durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, meus amigos, até o fim do mundo foi alvo de disputas estratégicas. Apesar de não ter havido batalhas no gelo, a Alemanha nazista enviou expedições secretas para a Antártica. Eles estavam de olho nos recursos naturais da região e também em possíveis bases secretas. A ideia era usar a Antártica como base para lançar ataques surpresas contra os aliados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos tiveram uma ideia, no mínimo inusitada, construir porta-aviões gigantes de gelo. A ideia parece absurda, mas acredite, ela foi levada a sério pelos britânicos. O projeto, batizado de Habakkuk, tinha como objetivo criar navios gigantescos e praticamente indestrutíveis, feitos de uma mistura de gelo e serragem, chamada de picrete. Eles acreditavam que o picrete era resistente a explosões e que os navios de gelo seriam mais baratos e rápidos de construir do que os navios de aço. Os cientistas até construíram um protótipo em um lago no Canadá para testar a resistência do material. E para a surpresa de todos, o picrete era realmente resistente. No dia 6 de junho de 1944, os aliados lançaram uma das maiores operações militares da história, o Dia D, a invasão da Normandia que marcou o início da libertação da França da ocupação nazista. E para garantir o sucesso da operação, os aliados usaram uma tática inusitada: um exército de bonecos. Sim, você ouviu direito. Bonecos infláveis, que imitavam soldados, foram lançados de paraquedas junto com as tropas reais, criando uma enorme confusão para os alemães. Esses bonecos, conhecidos como Rupert, eram feitos de lona e borracha, e eram tão realistas que enganavam até mesmo os soldados mais experientes. A ideia era fazer os alemães pensarem que a invasão era muito maior do que realmente era, dividindo as forças inimigas e facilitando o avanço dos aliados. E quando a gente pensa em ataque aéreo, logo imaginamos aviões bombardeiros, né? Mas, e se eu te disser que durante a Segunda Guerra, os japoneses usaram balões para lançar bombas nos Estados Unidos? Você não ouviu errado. Os japoneses enviaram mais de 9.000 balões, carregados com bombas incendiárias e explosivos, através do Oceano Pacífico, aproveitando as correntes de ar. E não era qualquer balãozinho, viu? Eram balões enormes, com mais de 10 metros de diâmetro, capazes de carregar até 45 quilos de explosivos. A ideia era causar incêndios florestais e semear o pânico entre a população americana. Embora a maioria dos balões tenha caído no mar ou em áreas desabitadas, alguns deles atingiram seus alvos, causando incêndios e alguns poucos feridos. Teve até um caso trágico no Oregon, onde 6 pessoas morreram ao encontrar um balão e mexer na bomba, sem saber do que se tratava. E aí, pessoal? Viajamos no tempo, desvendamos segredos, rimos e nos surpreendemos com as histórias bizarras da Segunda Guerra Mundial. Vimos que por trás dos campos de batalha existiam histórias curiosas, momentos de superação e até um toque de humor. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!